Fala, minha gente bonita e inteligente, aqui quem fala é a tia Pri. Eu sou professora de Biologia do site InfoEnem e nós estamos aqui para conversar um assunto bastante importante com vocês. Olá, alunos! Eu sou o professor Caio, professor de Geografia, e hoje vamos falar do coronavírus. Esse cara tem causado muita dor de cabeça, muita preocupação para todo mundo, porque muitos casos estão aparecendo, pessoas estão morrendo. Então, o que você precisa saber para ficar mais inteirado? Porque talvez seja um assunto que o Enem queira cobrar de você. Então, vamos entender um pouquinho daquilo que se sabe sobre o coronavírus, tá bom? Legal? Os primeiros casos apareceram na China, em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, que fica na província de Hubei. É a principal cidade da China Central, sendo um importante centro político, financeiro e universitário. E por contar com uma densa rede de transportes, com ferrovias, aeroportos e grandes rodovias que ligam a China, estando ali banhado pelo principal rio chinês, o rio Yangtze, a doença se propagou de maneira muito rápida. E o que foi um grande problema foi que no primeiro momento o prefeito da cidade escondeu os primeiros casos. E a partir de quando chegou na mídia já houve um grande alarde, um grande medo da população, causando um certo pânico. Por isso vamos esclarecer os principais fatos relacionados a esse vírus nessa aula de hoje. O que acontece, minha gente? O coronavírus, como o próprio nome já está falando para você, é um vírus. Ele é uma família de vírus que é bastante conhecida desde 1960, se ouve falar desse vírus. Alguns desses vírus eles são bastante letais, ou seja, quando ele entra no indivíduo ele já chega arregaçando e causa a morte do indivíduo. Outros, eles não são tão assim fortes, eles são mais brandos, mais leves. Por isso que a gente tem alguns casos de, tipo um resfriadinho comum, né? Uns sintomas comuns de resfriado causado por coronavírus, porque ele entra no indivíduo e ele não tem esse potencial letal. Então ele é mais suave, mais tranquilo. O que está acontecendo agora é que uma nova leva de coronavírus apareceu e esse cara, ele é muito ferrado, ou seja, quando ele entra, ele já vai nas células e ele chegando, ele controla, ele domina o controle celular e aí ele manda fazer cópias de si muito rapidamente, abandona essas células e começa a parasitar outras novas células. Aí é que está o problema, porque quando ele começa a se alastrar, novas células são contaminadas e quando você vê, o estrago foi feito. O que tem causado muita preocupação é justamente essa letalidade. E a gente percebe o que? As autoridades mundiais preocupados com o surgimento de uma nova pandemia. Lembrando que quando eu tenho um caso que fica restrito a uma área, principalmente por questões climáticas que favorecem aquela doença, como por exemplo a febre amarela na Amazônia brasileira, eu tenho uma doença que é endêmica, uma endemia. Isso pode se espalhar, um aumento muito grande dos casos, e aí eu posso ter uma epidemia. Lembrando que para a Organização Mundial da Saúde, uma doença que tenha mais de 300 casos por grupo de 100 mil habitantes já é considerada uma epidemia. E quando você tem o risco de isso se espalhar globalmente, quer dizer, espalhar por um ou mais continentes, a gente tem a chamada pandemia. Aí é que entra a preocupação, porque esse coronavírus ele pode se tornar uma pandemia, assim como o Ebola tem o potencial de se tornar uma pandemia, né? Então, se a gente não tomar cuidado, não cuidar das pessoas que estão contaminadas ou que tem esse risco, a dúvida de que o indivíduo está contaminado, a gente acaba transportando pessoas que estão com o vírus dentro de si. Pode não estar manifestando sintoma nenhum, mas ele tem o potencial de transmitir para outras pessoas. Aí é que reside o problema, porque você pode tirar o indivíduo de um lugar, levar para o outro e acabar contaminando outras pessoas e o negócio vira uma bagunça e muitas pessoas são prejudicadas por conta disso, porque o que acontece? No caso do Ebola, que a gente sabe muitas pessoas morreram, o nosso corpo ele demora para produzir a defesa, né, que é o nosso sistema imunológico, ele demora alguns dias. Quando o vírus é letal, gente, em algumas horas ele acaba matando você. Então o seu corpo não tem tempo de fazer esse reconhecimento, mandar informação para a célula responsável em produzir anticorpos. Então é isso que está acontecendo. Então eu preciso restringir essas pessoas num lugar onde elas não vão transmitir para ninguém. Por isso que a quarentena é bastante importante. Principalmente hoje, com a globalização, né, com o aumento das trocas comerciais e a China sendo um importante centro comercial mundial, a China produz para o mundo inteiro e essas redes de negócio promovem o que? Muitas viagens, circulação muito grande de pessoas.
o risco disso se espalhar, que na verdade já se espalhou, é muito grande. Até por isso o governo brasileiro alertou, né, aumentou o alerta da doença para nível 2, que é risco iminente, né? Saiu do nível de alerta, entrou para risco iminente, podendo até chegar, né, se tiverem casos confirmados, ao terceiro e último nível, que é uma emergência de saúde pública. Então, como é que o Enem pode cobrar isso de você? De repente ele pode colocar um gráfico, fazer uma comparação, para ver se você consegue entender a diferença entre uma endemia, que é o que o Caio falou, áreas mais restritas, porque apresenta uma condição climática que é favorável para o agente infeccioso, de repente para o transmissor também, né? Qual que é a diferença da endemia com uma epidemia? E aí o Caio deu esse toque para você, ele falou que são casos, a ocorrência é papum, de repente aumenta a quantidade de pessoas doentes num curto espaço de tempo, alastra para grandes regiões ainda dentro de um mesmo país, para ser epidemia ainda é assim, pode ser limitado num município, num estado ou até mesmo no país, ainda epidemia, mas no caso do coronavírus a gente está preocupado em ser uma pandemia. Então, de repente, o Enem pode cobrar isso, ver se você sabe a diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Mas aí a gente olha num gráfico para poder conseguir fazer essa diferença. É uma questão de áreas de ocorrência, né, Caio? Exatamente, ou ele pode também trabalhar com o fluxo de transporte global, né? Você tem aí as linhas aéreas e a circulação de pessoas pelo globo e como isso facilitaria, né, a partir de um ponto inicial de ocorrência, que é um ponto de grande atração comercial, de grande atração financeira e vai se dissipar para o mundo inteiro, né? Então você tem aí várias maneiras, o fato é que atualidades é muito importante e essa interação entre as disciplinas te ajuda a garantir uma questão, a garantir uma boa nota, a garantir um bom desempenho. Por isso continue acompanhando os vídeos, acompanhe o canal, acompanhe o portal InfoEnem, que você vai estar se preparando muito bem para os desafios que vêm pela frente. Valeu? E a gente fica por aqui, bons estudos para você! Quem começa? Do jeito que eu começo?